Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo, dê like. Dê like agora para você não se esquecer. Acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê o seu like e faça o teu comentário. Nós já estamos aí com quase 1.090 inscritos, cada vídeo com mais de 1.000 visualizações. Então, gente, é só dar o like. Porque se você está me acompanhando, é porque você, de uma certa forma, se identifica com o nosso canal. E se você não gostar, dá dislike. Se você achar que não é, que o vídeo não é legal, que eu não falei coisa com coisa, diga, não fala, procure não falar bobagem. Mas falando coisas minimamente coerentes, com respeito, eu acho legal, acho importante e acho válido. Né? Quando eu falo bobagem, é no sentido de desrespeitar. Porque às vezes uma coisa pode parecer bobagem para você e não para mim, e vice-versa. Aí a gente procura dialogar e chegar a um consenso. Mas, então, se inscreva e compartilhe sobretudo. Eu gostaria também de afirmar o objetivo desse canal, mais uma vez, que é convidar a classe dos professores para a participação no debate público. Professores, vamos para o debate público. Sobretudo nós, professores da rede pública, vamos para o debate público. Porque nós somos excluídos do debate público até quando o assunto se refere a coisas que nós somos os verdadeiros, os mais envolvidos, como o volta ou não volta da quarentena, do distanciamento social. Toda elite, né, econômica, cultural, se bem que de elite cultural a gente anda meio fraco, mas a elite econômica é ouvida. Mas e o professor? Não é ouvido? Então, mas todos sabem que o professor é que representa, que transmite a cultura formal para toda essa multidão. O professor tendo voz é uma possibilidade para que toda essa multidão que passa pela escola pública tenha voz também. Mas isso não é interessante para muita gente? Então, é importante que o professor tenha voz. Então você aí, professorinha da creche, você que é professora da creche ou professor da creche até o final do ensino médio, faça seu canal de YouTube, seu grupo de Facebook, esteja nos grupos de família falando também de política importante. Porque as bobagens, as fake news, o comportamento antivacina e anti-ciência passa por esses lugares. E nós precisamos estar nesses lugares também. Então, esteja lá. Esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário não é nem um pensamento anti-Lula e nem anti-Bolsonaro apenas. Você fala qualquer coisa para as pessoas, se você é de esquerda como eu, mas e o Lula? E a Dilma? Às vezes eu não estou nem lembrando de Lula e Dilma. Até porque eu não voto no PT desde 94. Mas, o problema das pessoas, o Lula, falar de política é falar mal do PT. Outras pessoas entendem que falar de política é falar mal do Bolsonaro, apenas. Claro que o governo Bolsonaro é uma bomba, uma porcaria. Mas por que ele está lá? Por que ele não cai? Por que por motivos muito inferiores Collor e Dilma sofreram impeachment e Bolsonaro não está lá intacto? Será que é porque ele interessa ao capital? Aí alguém me pergunta, mas nós não estamos em crise? Se nós estamos em crise, o capital está. Não, gente, calma. Por que no Brasil, mesmo com a pandemia, os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres, como disse a imprensa? Porque quando nós estamos em crise, a crise é um negócio. A crise não é ruim para todo mundo. Então não é porque o Brasil está em crise que o capital está em crise. O capital se acumula de acordo com as oportunidades oferecidas, também com a crise. Por isso é que Paulo Guedes está lá firme e forte, porque ele sempre foi um representante do mercado financeiro. Terminou o curso de doutorado dele em Chicago e foi para a ditadura chilena, sem nunca participar efetivamente do debate político e econômico no Brasil. Como ele é um especulador do mercado financeiro que tem interesses no também chamado teto de gastos, ele está lá representando quem? Você? Não, cara pálida. Representando o mercado financeiro, representando a especulação financeira. Ok?
Também o objetivo desse canal é combater o pensamento binário, como eu falei, e que os professores tenham voz nas redes sociais, ou seja, na sociedade. Vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é Heidegger e o esquecimento. Heidegger e o esquecimento. Vamos falar de Heidegger. Livro de Heidegger, Ser e Tempo, a principal obra de Heidegger. Tem aqui também na minha estante Conferências e Escritos Filosóficos. São os dois livros que eu gostaria de falar de maneira mais específica hoje. Ser e Tempo é um livro onde Heidegger fala do ser, buscando falar sobre o esquecimento do ser. Como se nós tivéssemos, com o tempo, nos esquecido do ser. E ele pergunta, é possível, em um momento como o nosso, na era dele, na era da técnica, falar do ser? Buscar as referências a respeito do ser? Nós não vivemos na era da técnica? E ele faz essa pergunta falando sobre o fenômeno histórico do esquecimento do ser. E para Heidegger, o homem historial grego, ele usa essa palavra, né? Historial, né? A historicidade, a temporalidade da história, independente dos conceitos históricos. Então, para Heidegger, o homem historial grego falava com um objetivo. Ele falava no sentido de corresponder ao logos. E o que era o logos? O logos era a palavra adequada para fazer a mediação entre o homem e o ser. Por isso é que Deleuze e Guattari falam, todos os povos pensaram, mas o grego pensou o ser. E, ao pensar o ser, o grego faz a seguinte pergunta a respeito das coisas. Tiestin. Tiestin significava o que é isso ou o que é isto em si mesmo. As tradições do passado, japonesa. As tradições, a tradição chinesa, japonesa. E, sobretudo, a hebraica, quando perguntava pelas coisas, perguntava para a tradição. Quem é Deus? Pergunte a Abraão, Isaac e Jacó. Qual é a nossa história? Qual é a história do nosso povo? Para onde nós vamos? Pergunte à tradição, pergunte às escrituras, pergunte a Abraão, Isaac e Jacó. Mas o grego, ao perguntar pelas coisas, ele abre um precedente histórico. Porque agora o grego pergunta pelas coisas em si mesmos. Ou seja, o que é o céu em si mesmo? O que são os deuses em si mesmo? O que é a physis, ou seja, o que é a natureza em si mesma? Com isso, ele problematiza a questão da tradição. Não que o grego não tivesse tradição, mas agora as coisas são perguntadas, ou seja, na língua grega, as coisas também são perguntadas nela mesma. E isso muda uma relação nossa com o ser. Passamos a perguntar pelas coisas em si mesma. E isso nos influencia até hoje. Razão da filosofia, razão da ciência, onde nós perguntamos pela natureza em si mesma e vamos pesquisar. Isso também é influência lá do homem historial grego. Mas Heidegger fala desse esquecimento do ser em várias etapas da história humana, inclusive a própria tradição filosófica participa desse esquecimento do ser. O próprio Sócrates, né, segundo Heidegger, no livro Conferências e Escritos Filosóficos, da editora da coleção Os Pensadores. Esse livro aqui é da editora Vozes, né, mais de quase 600 páginas, da editora Vozes, de tradução da Maria Lúcia, deixa eu ver aqui, pronto, Márcia Sá Cavalcante Schuber, e o livro da tradição dos pensadores é tradução de Ernildo Stein. Então, nós nos esquecemos do ser, segundo Heidegger. E a própria tradição filosófica participa disso, desde Sócrates também, porque Sócrates, ele entifica o ser, ele fala do ser como ente. Então, a ideia a respeito do ser, a ideia a respeito dos deuses, a ideia a respeito dos homens, que vai influenciar Platão. Então, ele fala do ser como entes em categoria que uma vez nós compreendendo, que uma vez sendo compreendida a ideia deste ser, nós passamos a
dialogar com a interioridade dessa ideia. E esse ser está em nós. Por isso conheça-te a ti mesmo. Por isso é que Platão fala que o mundo das ideias perfeitas está em nós. E nós precisamos, segundo Platão, nos libertar da caverna, do corpo, para, através da dialética, chegarmos a esse mundo das ideias perfeitas. Então, para Heidegger, a partir desse momento, nós começamos também a nos esquecer do ser como fundamento dialogal do homem historial grego, que perguntava pelo ser dialogando e falando para corresponder ao logos, que nos conduz ao ser. E também essa tradição ela vai influenciar, esse esquecimento do ser vai se manifestar, segundo Heidegger, em outros momentos da história, como, por exemplo, na Idade Média. A Idade Média, segundo Heidegger, vai identificar o ser no sagrado, vai criar uma instituição, uma institucionalização do ser. Aí vai se falar do ser como o divino, até com influência de Aristóteles, porque Aristóteles identifica o ser também no theo, o primeiro motor imóvel, porque para Aristóteles a realidade se move, ou seja, o ser se move para encontrar o repouso, ou seja, o seu lugar de origem, o seu lugar teleológico, o seu objetivo final. Então, nada melhor do que um motor imóvel para explicar a essência do ser. E esse ser imóvel, esse primeiro motor, vai ser explicado na Idade Média, sobretudo na escolástica tomista, acima de tudo, como Deus. Deus seria esse primeiro motor imóvel. E a institucionalização do ser é levada para a interpretação dos doutores, né, do clero. E isso, segundo Heidegger, é mais uma fase do esquecimento do ser. O esquecimento do ser vai se promover na modernidade com a ideia de sujeito e objeto, por exemplo, de Descartes, que diz que a realidade é sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento. O que é a realidade? É uma divisão entre sujeito e objeto. E esse sujeito do conhecimento é capaz de conhecer a natureza pela razão. Porque o conhecimento é possível através do pensamento. Porque por mais que eu duvide, segundo Descartes, eu não posso duvidar de que eu estou pensando. Por isso, penso logo existe. Então o pensamento é fundamento para fundamentar, que fundamenta a possibilidade do conhecimento. E essa realidade dividida entre sujeito e objeto identifica o ser dentro dessas categorias. Para Heidegger também isso significa esquecimento do ser, porque não é uma maneira de falar sobre as coisas de acordo com o que falava o homem historial grego, ao buscar corresponder o logos, para que o logos abrisse, fornecesse a abertura do ser. Então, passamos por várias fases de esquecimento do ser, até chegarmos também, tem muitas, mas eu vou citar também o exemplo da industrialização. Porque a industrialização faz com que as coisas passem a ser identificadas como utilidade. Por quê? A partir da industrialização, as coisas passam a ser fabricadas com objetivos específicos. O lucro e o consumo. Então se produz para a obtenção do lucro e do consumo. Por isso que muitas pessoas falam assim: para que estudar filosofia? Professor, para que estudar filosofia? A minha resposta é sempre a seguinte: não é que você tem que estudar filosofia, tem o direito. O direito é um conhecimento. O conhecimento é um direito, melhor dizendo. Então, para que estudar filosofia? Porque nós vivemos numa era onde tudo tem que ter utilidade financeira, econômica, né? Até na família, né? Se todos trabalham, mas um trabalha e fica nas costas dos outros, aquilo incomoda. Por quê? Porque a família também
está envolvida nessa era onde todos têm que ter uma utilidade econômica dentro da sociedade. E o ser é entificado como coisa. O ser é coisificado. Usando uma palavra de Marx, o ser é reificado. Né? Rex, que significa coisa no latim. Então o ser é reificado nas coisas como utilidade. Mais uma fase de esquecimento do ser. Mas eu gostaria de falar sobre um pensamento que eu venho tendo a respeito não do esquecimento do ser de Heidegger, mas agora nós nos esquecemos do próprio esquecimento, ou seja, nós estamos nos esquecendo de esquecer. Porque agora nós já não nos esquecemos das coisas, agora nós deletamos as coisas. E qual é a diferença? A diferença é a seguinte: nós temos uma tradição que trabalha, que fornece explicações a respeito do real através do esquecimento. Platão fez isso. Para Platão, né, Platão usa um mito do rio Lete. Quando as almas vêm ao mundo, elas se banham no rio Lete, rio do esquecimento. Né? E ao se banhar no rio do esquecimento, elas se esquecem das suas verdadeiras identidades. Por isso, aletheia, verdade, aletheia, não lete, não esquecimento. No grego, verdade é aletheia, por causa de toda essa tradição também. E, então, para Platão, quando nós nos aprendemos alguma coisa, nós aprendemos porque a ideia real aparece a nós, aparece a nossa consciência. E também o próprio Freud trabalhou essa ideia de que para o autoconhecimento é importante que nós passemos por uma terapia e essa terapia nos faz com que a gente dialogue com o nosso inconsciente. E esse inconsciente vai nos dando respostas, promovendo uma gradativa cura. Não cura completa, porque a análise nunca acaba. No sentido formal, a análise permanece. Mas Freud também traz esse lugar, né? E quando nós... Isso é importante, essas representações. Porque quando nós aprendemos alguma coisa, nos identificamos com ela, nós temos a impressão de que nós já sabíamos daquilo. Aquilo estava esquecido em nós. E de repente a gente se lembra daquilo. Isso é muito presente em nós. Não sei se isso acontece só comigo, mas eu acho que não. Nós nos lembramos. Nós temos essa impressão de que quando aprendemos alguma coisa, aprendemos porque aquilo estava em nós. E ao aprendermos, ao sermos suscitados por uma imagem, uma explicação, uma aula, um filme, aquilo sobrevém. Ou seja, temos a impressão de que a aprendizagem também é uma relação entre o esquecimento e a lembrança. Só que agora, na era digital, ao deletarmos informações, agora nos esquecemos de esquecer. Tem até um texto, tem até um vídeo meu no YouTube chamado A Disfunção do Verbo Deletar. Porque agora não nos esquecemos mais das coisas. Agora nós deletamos. E quando nós deletamos e não nos esquecemos, as informações ficam guardadas onde? Aonde? Porque quando nos esquecíamos, aquilo que era esquecido ficava guardado no inconsciente, nos lugares obscuros da consciência, no pré-consciente, no subconsciente, enfim. Mas quando deletamos, apagamos inclusive da memória dos nossos smartphones. E ao deletarmos informações, nos esquecemos de esquecer. Então agora já não estamos mais diante de um problema de esquecimento do ser. Agora estamos diante de um problema novo. Estamos nos esquecendo de esquecer. Talvez por isso muitos dos nossos jovens têm dificuldade de entender, de compreensão das coisas. Você dá uma aula maravilhosa. Quando a aula acaba e os alunos saem, a impressão que nós tínhamos é que todos aprenderam. No dia da prova ou no dia do teste, dá um branco geral.
Porque acabou a aula. E pronto, o cara deleta. Ele já aprendeu. Mas ele não se esqueceu para se lembrar depois, como na nossa época. Nós íamos para as aulas. Nos esquecíamos. Na hora da prova, o conhecimento voltava, retornava. Nos lembrávamos daquilo que estava esquecido. Mas e agora, ao deletar as informações, onde elas ficam guardadas? Problema novo para nós pensarmos. Por isso que eu entendo que Heidegger é muito atual. Só que ele é atual de outra maneira, não de acordo com a atualidade daquela época. Porque naquela época, na época de Heidegger, qual era a reflexão dele? A reflexão de Heidegger era a seguinte. A reflexão dele era a respeito do esquecimento do ser. E ele fazia um esforço para se lembrar dos valores dessa tradição, do homem historial grego, que falava para corresponder ao Logos, e o Logos era a mediação ao ser. Então Heidegger é muito atual, e eu gostaria de incentivar a leitura de Heidegger para que nós venhamos a pensar, não no esquecimento, mas no fato de estarmos agora nos esquecendo de esquecer. Ok, galera? Vocês são do coração.